Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, definiu em 1858, através da publicação de O que é o Espiritismo, Espiritismo como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos seres espirituais, bem como o seu intercâmbio, o seu contato com os seres corpóreos, com os seres físicos. Essa definição mostra que o Espiritismo vem responder às grandes questões que atormentam o ser humano, as questões ancestrais, que motivaram desde príncipes eras a mitologia, o místico, o mágico, o mítico, o maravilhoso. E todas as tentativas de caminho para o espiritual com artifícios materiais, ainda com uma marca muito grande de apego a questões materiais. O professor Herculano Pires, na obra Revisão do Cristianismo, ele diz que o Espiritismo vem gerar uma nova fase para a humanidade, para o espírito que atingiu a condição luminal, o habitante da Terra. Ou seja, uma fase em que a gente supera, ou através da doutrina espírita vamos superando essa tendência ao mítico, ao místico, no sentido pejorativo da palavra, ao mágico, ao maravilhoso, ao milagre, no sentido de derrogação das leis. Então é a ciência que estuda a natureza, quem sou eu, o que sou eu, que são duas perguntas diferentes e importantes ao mesmo tempo. O que sou eu? Eu sou um espírito imortal. O que sou eu? O meu irmão é também. Mas quem sou eu? Aí é o meu estágio evolutivo, é a minha bagagem intelectual, é a minha conquista, é o que eu caminhei, é o que eu sou como espírito. Tendências, aptidões, dificuldades, limitações, apegos, viciações. O que sou eu? Quem sou eu? Então a natureza do espírito, a origem, de onde vim, como é que surgiu a vida na Terra, quem foram os primeiros homens, qual a relação do planeta e dos habitantes do planeta com os habitantes de outros planetas admitiram a sua existência? Existe? Não. Então, a origem, como é que fomos criados, como é que é o processo da evolução, como é que chegamos na condição luminal, é a doutrina espírita, passando pelos reinos anteriores, desde a condição inicial de simples ignorante, quando fomos criados por Deus. Mas explica também o destino, para onde vamos, qual a finalidade da vida na Terra, o que é o fenômeno da morte, o que encontraremos do lado de lá, como funcionam as reencarnações, como funciona esse mecanismo reencarnatório para atingir a finalidade da lei de evolução, e como é que termina essa lei de evolução, para onde iremos, quais são as tarefas que nós temos para cumprir esse propósito de Deus, essa lei universal que cabe a todos. Então, a doutrina espírita é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino das criaturas espirituais, assim como o seu intercâmbio com os indivíduos encarnados. E é ciência, é definido como ciência porque nasce do fato, da observação do fato, da análise qualitativa, quantitativa do fenômeno paranormal, através de um trabalho de grande profundidade que Allan Kardec desenvolveu desde a primeira terça-feira de maio de 1855, ele que houvera ouvido falar a respeito de espiritismo no final, pela primeira vez em sua vida, no final de 1854, e vai culminar com o momento ápice, 18 de abril de 1857, a publicação da primeira edição, não é essa que a gente estuda, que é a segunda, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e depois o desenvolvimento de toda a codificação, até o momento em que Kardec entrega a versão de abril de 1869 da Revista Espírita, e tem o acidente vascular, tem um problema circulatório, e desencarna 31 de março de 1869. Mas é a ciência, porque nasce do fato. Kardec não foi um reformador, como Lutero foi. Kardec não fez uma reforma, como a reforma protestante é. Ou seja, vamos fazer uma releitura dos textos sagrados. Vamos pegar a Bíblia e vamos reinterpretar a Bíblia. Não. Não nasce como reforma religiosa. Nasce como estudo do fenômeno paranormal, da mediunidade. E na hora que ficou evidente
que as almas dos homens que viveram no mundo, vivem no mundo espiritual, só são invisíveis, e continuam com a sua personalidade, com as suas conquistas, com as suas angústias, com as suas fobias, com os seus valores, Kardec viu que existiam fenômenos magnéticos, anímicos, existiam mistificações, prestidigitações, existiam, sim, adulterações, pessoas de má fé, pessoas que entravam em transe, manifestavam a própria personalidade, mesmo achando que era médico. Isso tudo existia. Mas todos esses fatos, que existem ainda hoje, não eliminavam os fenômenos autênticos de comunicabilidade dos espíritos que existiam também. A mediunidade. Os mortos vivem, a morte não existe. Então o espiritismo matou a morte. Ora, matando a morte, o significado da vida muda. Cientificamente comprovada a imortalidade da alma, nossos objetivos de vida mudam. A dimensão da religiosidade e da espiritualidade cresce, com base nessa harmonia entre ciência, filosofia e religião. E é daí que surge o tríplice aspecto da doutrina. Porque surge um corpo filosófico calcado nessas bases científicas, que vão gerar, ou que vai gerar, a base filosófica, as consequências religiosas, as consequências éticas, morais, a transformação moral da criatura. Então, Kardec desenvolve o aspecto tríplice e dá uma definição um pouco mais ampla. O Espiritismo é uma filosofia de causas científicas, porque nasceu como ciência, nasceu da análise do fato. Já dizia Voltaire, nada mais brutal do que o fato. E cresce como filosofia porque reflexiona, permite ao indivíduo uma análise mais madura do que ele está fazendo com o seu tempo, com a sua vida. Então, as perguntas ficam mais profundas. O que é a vida? O que é a morte? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro? Por que eu enfrento determinadas dificuldades? Por que eu tenho dificuldades na família? Por que eu tenho limitações intelecto-morais? Então a coisa cresce do ponto de vista filosófico e gera consequências morais, a transformação real da criatura, que são as transformações religiosas, religar o homem a Deus, religarem, o mais profundo religarem, como já dizia um autor do Rio de Janeiro, de uma obra muito importante, do movimento espírita, o religar o homem a Deus. Religar o homem a Deus, buscar essa conexão entre o homem e Deus. Essa conexão se dá através do entendimento da lei de amor, a verdadeira fraternidade, então essas consequências religiosas. Daí reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Por quê? Porque a transformação efetiva para o bem e o esforço que ele empreende para ser melhor, para domar suas más inclinações, faz com que o indivíduo seja um ponto-chave de emissão de luz, de felicidade para ele mesmo e para o seu irmão, cumprindo com a sua tarefa na reencarnação e ajudando o seu irmão a cumprir, e cumprindo com a obra da criação. Então a gente lembra do filósofo alemão Hegel, que afirmava que os homens comuns são medidos dos pés à cabeça, e os grandes homens da cabeça ao infinito, através das suas ideias, dos seus ideais, das suas propostas superiores, que transcendem muito sua vida física e ficam como referências comportamentais para a melhoria da humanidade. O que indiretamente nos faz lembrar Buda. A tarefa culminante do processo evolutivo é a autoiluminação, porque o indivíduo que se autoilumina transforma-se em farol. André Luiz, no livro Apostilas da Vida, o bem-aventurado. Mais importante do que as caridades maravilhosas em todos os setores, a verdadeira caridade é a transformação moral da criatura, a autotransformação, o autoaperfeiçoamento. Porque o indivíduo que se autotransforma, ele vai ser um vínculo, um elo dos mentores espirituais em qualquer lugar onde ele se encontra. E vai ser um fulcro de luz em qualquer situação. Então é o que fala, por exemplo, a oração de Carita. Um espelho onde se deva refletir a sua imagem. Ou seja, um médium dos mentores espirituais. Um instrumento dos amigos espirituais. É a oração de Francisco de Assis, que na verdade não é de Francisco de Assis. É inspirada em algumas passagens de Francisco de Assis, a oração da paz. Fazei de mim um instrumento da sua paz. Onde haja ódio, que eu seja meu amor, que eu seja o médium do amor. Onde haja problemas,
que eu ajude na solução desses problemas. Então que eu seja um veículo desse auxílio. E Jesus, todas as vezes que fizerem isso, ou toda vez que fizestes isso, a um destes mais pequeninos, a mim fizestes. Então, todas as vezes que a gente faz isso, o que? O bem, o amor. Se coloca no lugar do outro, tenta auxiliar o irmão, seja na caridade material, seja na caridade espiritual, seja na caridade educacional. Nós estamos contribuindo para a implantação do reino dos céus na terra. Ajudando o nosso irmão a cumprir com as suas tarefas, nós estamos ajudando a cumprir as nossas tarefas. Cumprindo as nossas tarefas, estaremos ajudando o nosso irmão a cumprir as suas tarefas como a lei de cooperação. Como Emmanuel diz no prefácio de Paulo Estevão, sem Estevão não haveria Paulo de Tarso. Porque depois de ser apedrejado, morto, ele se torna amigo e protetor espiritual e mentor espiritual de Paulo de Tarso. Então, fazendo uma análise a respeito dessa necessidade de buscarmos essa condição de verdadeiro espírita, ou pelo menos de um espírita consciente que tenta ser verdadeiro, através de uma responsabilidade e de uma busca de transformação moral, nós podemos citar Joana de Ângeles, que em vários livros da sua série psicológica, o que é repercutido inclusive no seminário do Divaldo Pereira Franco, ela afirma, baseado no filósofo anglo-soviético Pedro Auspes, e em outros filósofos também, que têm discussões semelhantes, que existem os homens fisiológicos e os homens psicológicos. Os homens fisiológicos são aqueles que vivem exclusivamente para as sensações, para os instintos materiais, para a vida corriqueira, as funções básicas da vida material. Comer, a alimentação, a nutrição, dormir, o sono, e manter relações sexuais, a procriação, a reprodução, os instintos sexuais. Esses são os homens puramente fisiológicos. Os homens psicológicos, além das manifestações básicas do instinto, têm ideais superiores, têm propósitos superiores de vida, têm objetivos, tentam aproveitar o seu tempo para fazer alguma coisa de útil. É óbvio que alguns vão trabalhar na ciência, outros vão trabalhar na área da religião, outros vão trabalhar na área da assistência social, desvinculada de qualquer denominação religiosa, leiga. Outros vão trabalhar em ONGs para proteger o ambiente, outros vão tentar proteger os animais, outros vão procurar desempenhar a sua profissão com um grau de excelência extremo, outros vão se dedicar à família, outros vão adotar crianças, outros vão ajudar os desamparados, aqueles que passam fome. Então a pessoa encontra um ideal superior, algo por que lutar. Alguma coisa que marque a sua passagem na Terra como uma pessoa que contribuiu para tornar o homem mais espiritual e menos material. A essência do homem é o espírito. O homem é espírito. Eu sou espírito. E uso de um corpo temporariamente, não o contrário. E aí, obviamente, nós, como espíritas conscientes, temos que saber as 3 tarefas, que nós podemos desdobrar em 4, utilizando das observações de Emmanuel. Nós lembramos das 3 afirmações, os 3 tópicos de Kardec, e acrescentaríamos um 4, aproveitando a contribuição de Emmanuel. As tarefas do indivíduo perante a encarnação, e sobretudo do verdadeiro cristão e do espírita. Perante si mesmo, eu tenho que sair melhor dessa encarnação. Eu tenho que sair melhor do que eu cheguei. Eu tenho que crescer moralmente e intelectualmente. Eu tenho que desencarnar com mais bagagem, sendo eu individualmente melhor. Perante a família, eu tenho que ajudar os meus companheiros consanguíneos e os meus companheiros da minha família espiritual, porque todo companheiro consanguíneo faz parte da minha família espiritual, mas tem muita gente da minha família espiritual que não faz parte da minha família consanguínea, e é família. E eu tenho que ajudar esses companheiros a crescerem, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações com ele, eu tenho que tentar eliminar algumas eventuais dívidas que eu tenho com esses irmãos, ajudando eles a crescerem, transformando o laço de inimizade em laço de amor, aprofundando os laços de amor em laços de nível mais elevado perante a família, perante a sociedade. Eu estou no mundo. É claro que nós temos que cuidar do mundo que nós vamos levar, mas a nossa marca no mundo, aqui na Terra, tem que fazer com que aqueles que venham depois de nós tenham mais facilidades existenciais, o mundo esteja melhor, até porque nós vamos retomar essa Terra. Nós vamos retomar.
E a quarta, perante a doutrina espírita. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação, a divulgação doutrinária. Porque é democratizar essa maravilha que nos ilumina, essa verdade que nos liberta, para que ela liberte o nosso irmão também. E divulgar é transformar o mundo também, é voltar na outra questão da sociedade, é transformar o mundo que nós estamos deixando, o mundo que nós estamos levando concomitantemente, melhorar o mundo que nós estamos deixando. Eu lembro do pai do Raul Teixeira. O Raul Teixeira disse que o seu pai estava próximo da desencarnação e em determinado momento plantava uma mangueira no quintal de casa, no quintal da casa do Raul Teixeira, grande orador, grande médium espírita, José Raul Teixeira. E a vizinha chegou nos fundos do quintal da vizinha, porque o muro era baixo, e gritou: seu Raul, o que o senhor está fazendo aí? Para o pai do Raul. E ele estava mexendo na terra, e o Raul, filho, o Raul Teixeira, o orador, filho, estava olhando em off, né? Meio escondidinho, estava vendo a cena. Porque gostava de ver o pai. O pai com vários problemas respiratórios, cardíacos, já desenganado pela medicina, já próximo da desencarnação, e o Raul um tanto quanto enternecido pela situação do pai, de dificuldade física, e gostando de ver o pai fazer aquilo, porque o pai gostava de fazer aquele contato com a terra. E a vizinha virou e falou assim: seu Raul, o que o senhor está fazendo aí? E aí o Raul, pai, respondeu: ah, dona fulana, com aquela falta de ar, né, aquela dificuldade de respirar, eu estou aqui plantando essa mangueira. E a vizinha respondeu: mas seu Raul, isso é uma grande besteira. Por que o senhor está fazendo isso? Essa mangueira gasta muito tempo para dar frutos. O senhor não vai chupar mangas dessa mangueira. O senhor não vai chupar porque ela gasta muito tempo. Né? Como a dizer, né? O senhor vai morrer agora. Você está chupando essa mangueira. E aí o Raul ficou preocupado com a reação que o pai ia ter. Mas o pai deu uma resposta. Ele disse o seguinte: ah, dona fulana, eu passei minha vida inteira chupando mangas de mangueiras que eu nunca plantei. Que custa agora eu plantar essa para quem vier depois de mim poder chupar as mangas? E o Raul filho, nosso grande Raul Teixeira, disse que começou a chorar, ficou emocionado com a resposta do pai. Porque ele ficou preocupado ver se o pai poderia ter uma reação emocional inadequada para um homem enfermo, mas ele deu essa resposta maravilhosa. E de fato é verdade, nós ainda temos esse egoísmo muito arraigado. E à luz da reencarnação, nós temos que admitir que até por egoísmo é interessante fazer a caridade. Porque o pai do Raul poderia voltar naquela mesma situação, naquele mesmo meio, e poder até chupar mangas. Não é impossível. Pode ser difícil de acontecer, uma coincidência muito grande, mas impossível não é. Porque pela reencarnação nós vamos retomar esse mundo que nós estamos deixando para trás. Então nós temos essas 4 metas. Só que alguns podem falar: puxa, Leonardo, mas isso é meio teórico, porque é difícil. É difícil. E aí, obviamente, entra o autoconhecimento. Por que nós temos aquela facilidade que Jesus deixou claro para nós, de enxergar a trave no olho do outro e não enxergarmos um cisco no nosso olho? Porque nós não fazemos um esforço de autocrítica. Nós fazemos um esforço de autoproteção. Nós exageramos as nossas necessidades de autoproteção pela lei de conservação e estamos sempre nos defendendo, sempre na defensiva, sempre nos valorizando, sempre querendo o reconhecimento dos outros, porque no fundo não nos amamos. E nos sentimos carentes desse amor e queremos que os outros nos considerem para que a gente se sinta melhor. O apóstolo Paulo diz: sou o mesmo na abundância e na miséria. Isso é fantástico. Sou o mesmo na abundância e na miséria. Se eu ficar milionário, se eu ganhar todos os prêmios e títulos meritórios do mundo, eu não mudei. Eu sou o que eu sou. E eu sei o que eu sou. Porque eu me autoconheço. Então, se a pessoa chegar com altos elogios, eu não vou ter uma autoconsideração maior, porque eu sei o que eu sou. E se a pessoa me desprezar, me humilhar, me xingar, me execrar, eu não vou deixar de me amar, porque e de ter a consideração que eu tenho, o respeito próprio, que eu conquistei pelos meus valores, porque eu sei o que eu sou. Então não é um elogio que me exalta, e nem uma crítica que me deprime. O que não significa que nós não possamos ouvir com atenção as críticas, isso é outra coisa. Se elas tiverem fundamento, nós devemos aceitá-las e tentar melhorar. Emmanuel orientava o Chico Xavier nesse sentido. Se a crítica tem fundamento, silencia e observa que ela tem fundamento e aplique a você mesmo.
Se ela não tem fundamento, deixa para lá, silencia e deixa para lá. Então o silêncio sempre é uma boa alternativa, pelo menos a priori. Por quê? Porque se ela não tem fundamento, você está consciente que ela não tem fundamento. Agora, se ela tem fundamento, nós temos que tentar melhorar. Mas com consciência, sem ser teleguiados pela mente alheia, saber o que fazemos. O Divaldo Pereira Franco diz: eu aceito sugestões, mas não me submeto a opiniões. É uma coisa notável isso. Eu aceito sugestões, mas não me submeto a opiniões. Por quê? Se a pessoa sugere algo para mim, eu tenho meu livre-arbítrio para aceitar ou não. Mas eu posso falar a respeito de opinião, mas não concordo, não vou fazer assim. Porque o objetivo do mentor não é fazer com que o seu orientado acerte sempre. É ajudar o seu orientado a se tornar também mentor. Porque se eu acertei sempre, mas fui protegido numa bolha pelo meu mentor espiritual, na hora que o mentor estiver longe de mim, eu vou falar: e aí, o que eu faço? Eu vou pedir ajuda para alguém, porque eu não vou saber orientar. Como é que eu vou orientar se eu não sei orientar meus próprios passos? Então os mentores, no livro Os Mensageiros de André Luiz, está claro, eles ficam, por exemplo, na maioria das vezes, né, dependendo das especificidades das tarefas de cada um, eles ficam mais próximos de nós durante a noite, fazem avaliações, fazem trabalhos. Durante o dia, para um grande número de criaturas, para uma maioria, eles se afastam um pouco, eles têm as outras tarefas também. E nós precisamos saber guiar os nossos próprios passos. É claro que o mentor é um pai, que você pega o telefone e liga, através da oração, da mentalização, e ele vem. Numa emergência, ele vem te ajudar. Mas nós precisamos caminhar com as próprias pernas, saber escolher. Porque senão estaremos acertando sempre porque o outro está empurrando a gente. E como os seres superiores não nos constrangem ao bem, o bem não comporta servos constrangidos, como diz o apóstolo, como diz Emmanuel comentando o apóstolo Paulo, no livro Palavras de Vida Eterna, o bem não comporta servos constrangidos. Os obsessores constrangem. São persistentes, perseverantes, insistem, até que cansem ou até que a gente sucumba. Então a gente tem que fazê-los cansar ou induzi-los a uma transformação. Ou não se sensibilizar minimamente com a proposta deles, através da nossa atitude moral. Agora, os superiores não. Sugerem. Se não são aceitos, se afastam. Porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Então a gente poderia perguntar: o que fazer? Começar. Começar. As grandes caminhadas começam do primeiro passo. Começar a fazer o bem. Porque muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão de que nós não podemos começar o trabalho, que seria uma hipocrisia, porque nós não fazemos o bem tão amplamente assim. Olha, se a gente não faz o bem, a gente tem que começar a fazer de algum ponto. Se eu for esperar ficar perfeito para fazer o bem, não vou fazer o bem nunca. A hipocrisia não está em não conseguir fazer o bem plenamente. A hipocrisia está em achar que a gente é muito melhor do que os outros, ou que a gente é melhor do que os outros, por causa de um bem pequenininho que a gente faz, sendo que os outros muitas vezes estão fazendo muito mais coisas em outras áreas, ou mesmo que não estiverem. Mas nós não somos melhores que nem somos irmãos, e a gente se sente melhores. Daí Jesus fala: olha, não é o comer sem ter lavado as mãos que torna mal o homem. Não é o que entra, é o que sai. Ele não estava desprezando os cuidados que nós temos que ter na nutrição, o respeito que nós temos que ter ao alimento, as questões importantes da nutrição. Não é essa a essência. A essência é: mais importante do que lavar as mãos é ser bom, é ser bondoso, é ser caridoso. Mais importante, não que isso não fosse importante, mas numa escala de prioridade. E o erro maior está em eu fazer isso, que é bom, que é importante sim, mas que de maneira nenhuma representa a totalidade das tarefas de transformação moral que nós devemos aplicar a nós mesmos. Aí eu faço isso e acho que eu sou melhor do que os meus companheiros que de repente estão fazendo muito mais do que eu. Aí que está a hipocrisia. Então André Luiz, no livro Apostilas da Vida, que foi um livro que representa palestras que ele fez para futuros reencarnantes, porque André Luiz começou a ficar famoso no mundo espiritual. Isso Emmanuel conta no prefácio da obra Apostilas da Vida, uma obra publicada na década de 80. E o livro chama Apostilas da Vida por causa disso. O pessoal falou assim: vou reencarnar, o que eu faço? Vou pedir ajuda para o André Luiz. E o pessoal começou a procurar André Luiz em função da sua notoriedade. E ele começou a fazer pequenos cursos, pequenas palestras, que eram verdadeiras apostilas para a reencarnação, para a vida física. Por isso, Apostilas da Vida. E Emmanuel, na sua humildade, inteligência e senso
de percepção do que tem qualidade para ser trazido por Chico Xavier e por qualquer médium de alto nível doutrinário. Ele assistia as palestras e resumia. E André Luiz disse: erre auxiliando. Erre auxiliando. Se for para errar, que eu erre auxiliando. Que eu erre tentando fazer alguma coisa. Que eu faça o bem, mesmo que seja um bem com alguma dificuldade. Porque eu tenho que começar de algum ponto. E de tanto exercitar o bem, mesmo que seja com ostentação, vai chegar um momento que nós vamos purificar essa bondade e vamos começar a fazer o bem de uma forma mais efetiva. Então a gente poderia tentar substituir o mal que nós gostamos por tarefas do bem que a gente gosta. Porque a gente pode dividir basicamente em 4 tarefas as tarefas do nosso dia a dia. O mal que a gente não gosta de fazer, que nos faz mal, esse é fácil de largar, porque a nossa consciência diz: isso é mal, e eu não gosto, não tenho prazer. Mas tem um mal que nos faz bem, que nos dá prazer. Isso incomoda. Isso nos dá prazer, então isso é difícil de largar. Isso nos dá prazer. Mas tem o bem que nos dá prazer. Se nós tentarmos substituir o mal que nos dá prazer pelo bem que nos dá prazer, teremos mais sucesso do que substituir pelo bem que não nos dá prazer ainda, porque tem tarefas que a gente não sente o bem-estar. Porque há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A liberdade é total para o amor. Então procuremos o bem que nos dá prazer para substituir as horas do mal que ainda nos dá prazer. E assim seremos mais efetivos na nossa transformação moral e mais eficientes, melhorando as condições de realização da nossa presente encarnação.